Então eu comecei a prospectar, quero vender os serviços de marketing digital, gestão de tráfego e tal, e eu devo começar por um pequeno negócio ou por grandes contas? Você fica em dúvida? Será que eu vou trabalhar? Se fala muito hoje em negócio local, né? Se criou nos últimos 2 anos aí uma tendência, inclusive, de curso de, poxa, você pode buscar o negócio local, é mais fácil, é acessível, eu consigo ter escala, tenho facilidade de conversar com o dono, enfim, vou explicar também se funciona esse processo, se é mito, né, ou é uma realidade, essa abordagem de negócio local. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que pensa assim, cara, que as grandes contas são inacessíveis. Meu, boa parte das vezes que eu negociei com clientes grandes, cara, o nível de maturidade da equipe, de senioridade, era mais baixo do que eu imaginava, ok? Especialmente empresas de médio porte, empresas que têm 80, 100 funcionários, que têm condição de fazer um investimento muito legal em relação ao marketing digital, tem verba para isso e na maioria dos casos não tem know-how, não tem conhecimento, porque a direção da empresa ou a parte de gestão está na mão de familiares e tal. Então vou explicar para você nessa aula, você sabe que essa super aula de sexta, o meu compromisso é sempre é entregar de graça o que até mesmo os melhores cursos pagos às vezes não entregam, ok? Então sabe que não é uma aula para você ter só uma sacada, mas é para você mudar a sua mentalidade. Então fica atento, já pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é transformador, beleza? Agora, lógico, se você ainda não me segue no Instagram, lá no @nagel.guilherme, você está perdendo uma oportunidade. Vou dizer por quê. Como eu não tenho tantos seguidores, eu consigo responder todas as mensagens. Eu não sei até quando eu vou conseguir fazer isso, mas eu respondo de graça dúvidas, faço consultoria. Se você está com alguma dificuldade para vender, manda uma mensagem lá no @nagel.guilherme. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu tenho um canal no Telegram que eu lembro das principais aulas e eu libero materiais exclusivos, tá? Se você quer participar, o link está aqui na descrição. E para finalizar esse merchan aqui, eu preciso fazer isso para entregar esse conteúdo para mais pessoas. Eu quero lembrar que eu tenho um podcast também no Spotify, o Vendedor 18Cast, e você pode assistir as principais aulas e conteúdos exclusivos lá, beleza? Principal diferença, cara, quando você vai prospectar uma empresa grande, olha só, presta atenção, vamos falar assim, eu vou fazer um risco aqui, vamos pensar no PME aqui de um lado, ok? Eu vou focar até no P aqui, né? O pequeno negócio, micro e pequeno negócio. E aqui, vamos pensar assim, numa empresa grande. Eu vou falar até média e grande, porque para a maioria, para quem não sabe, numa empresa de 80, 100 funcionários, é uma empresa média ainda, né? Então, no médio e grande. A principal diferença é a mentalidade quando você vai especialmente prospectar, tá? No pequeno negócio, eu preciso ter uma visão, já vou explicar ela melhor aqui, eu preciso ter uma visão de pesca com rede, volume, ok? Eu tenho que ter um volume de negociação e é uma pesca com rede. Eu já vou falar até como você faz isso em relação ao marketing digital. Em relação aos grandes negócios, a visão é um pouquinho diferente, é tipo uma pesca, eu não sou pescador, tá? Mas eu amo essa analogia. Tipo uma pesca de arpão. Se escreve arpão assim, né? Arpão. É uma pesca de arpão. Que sabe quando você vai... vamos lembrar do índio lá pescando, que ele pega um arpão aqui, pá, pega aquele peixão grande lá na Amazônia lá? Não, é uma visão parecida. Porque eu não consigo ter uma comunicação, se eu quero conversar com grandes contas, quero vender contratos de marketing digital, né, de 20, 30, 40, 100, 150 mil reais por mês, eu não consigo ter uma comunicação padrão, perfeito? Conversar com todas as pessoas. Aqui eu tenho que ter um nível de proximidade com o cliente, sabe? De personalização. Eu preciso entender todas as peculiaridades para que eu quebre a primeira barreira e evolua na negociação. Em relação ao PME, você não tem condição de fazer isso. Não tem condição, digamos, estudar um dia inteiro o negócio do cara para poder prospectar ele, ok? Então eu vou ter um modelo de prospecção. Vou buscar, sim, informações. A forma de negociar é muito semelhante. Agora, lógico, eu vou buscar algumas informações, só que eu preciso entender, cara, que é pesca de rede. E aí, se você não é pescador assim como eu, mas tem uma noção de como funciona, né? A pesca normal, você sabe que na rede, cara, você vai pegar lá peixe grande, médio e peixe pequenininho, perfeito? Então você vai ter que ter um processo para descartar esses que não funcionam para você, uma habilidade, e às vezes você não consegue ser 100% certeiro, você acaba gastando energia com quem não tem perfil para comprar,
para, obviamente, definir o seu cliente ideal e a partir daí evoluir uma negociação. Normalmente, o ciclo da compra, presta atenção nisso, tá? O ciclo de compra em um grande é muito maior. Por que você acha que é muito maior? O ciclo de compra em uma empresa grande. Se eu vou vender lá gestão de tráfego, cara, Google Ads, eu tenho clientes aqui na Blue, sei lá, que não é a maioria, o nosso foco é o pequeno negócio, mas a gente tem, por conta da nossa experiência, do nosso know-how, nosso tempo de mercado, contas grandes. Clientes que investem, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais por mês. E mais até, em alguns casos, né? Então, o ciclo de negócio é muito maior. O que é o ciclo, cara? É o que precisa acontecer em relação ao tempo, ok? E os pré-requisitos para uma negociação. Então, normalmente, do estágio inicial aqui, onde eu estou, até o fechamento, o processo é muito mais longo, com mais etapas, com inúmeras etapas, diferente de um pequeno negócio. Porque no pequeno negócio, você fala direto com o dono. Ele é muito mais acessível. Se ele tem lá 2, 3, 4, 5 funcionários, especialmente a microempresa, o dono é muito mais acessível. Então você consegue chegar muito mais rápido ao fechamento. Você vai ter no máximo, às vezes aqui, uma barreira, sei lá, de uma secretária, em alguns casos, um administrativo, o filho, o parente. O processo é muito mais simples. Então de cara quer dizer que é melhor? Não, eu vou explicar para você os prós e os contras de cada um deles. E obviamente eu vou dar no término desse vídeo qual que é a minha opinião para quem está começando, ok? E eu vou dizer, ela é um pouco controversa, a minha opinião, diferente do que muitas pessoas pensam. Aqui nessa pesca de arpão, eu vou ter, por que tem esses pontos? Eu já explico aqui na sequência, eu tenho inúmeros influenciadores que eu preciso chegar, perfeito? Pessoas, informações diferentes, relatórios, processos, avaliações. No caso do dono, você fala com quem? Com quem decide. Ok? Se ele decide, cara. Ele tem um orçamento na mão. A linha de negociação, quando você faz a consultoria frente a frente, eu estou frente a frente com um dono em um pequeno negócio, eu estou frente a frente, sei lá, com um analista, com um gerente, com um diretor, com um sócio, sei lá, em um grande negócio. A negociação frente a frente, tete a tete aqui, a call que você faz online, ela é muito mais forte no pequeno. Ela tem um poder maior. O poder é muito maior aqui. Aqui, processos e influência. Aqui, a negociação. Por quê? Porque é natural que você percebe, por ter um ciclo maior para vender para uma grande empresa, eu vou ter que ter, às vezes, várias reuniões, repetir os argumentos. Às vezes você vai falar muita coisa legal para alguém que não toma a decisão, e eu já vou comentar como você faz para chegar nessas pessoas também que não toma a decisão. Então, aqui no dono, cara, você está frente a frente no PME com o dono, falando de estrutura, conteúdo, tráfego, introdução, ajuda, contexto, venda. Você está falando de demanda real, demanda em potencial. Você está falando de consciência, consideração, compra, fidelização. Ele está ficando encantado com aquilo que você está falando. E se você souber utilizar os gatilhos, ele evolui rápido na negociação. No outro caso, o processo é um pouco mais moroso. Aqui a principal barreira acaba sendo que a falta de tempo desse cara, esse cara corre muito para cima e para baixo, e principalmente ele tem às vezes a secretária que vai estar ali blindando. No que diz respeito que aqui a gente não fala dono no grande, né? Não está falando uma empresa, a empresa tem 200 funcionários, 300 funcionários. O dono, às vezes, ele não se envolve tanto nessas decisões, especialmente no início do processo. Você vai ter que mapear o que vai acontecer aqui, ou quais são as pessoas que você vai conversar aqui. Vou dar um exemplo. Se você está propondo uma consultoria de marketing digital para aumentar o volume de leads em uma empresa de telefonia, ok? Uma grande empresa de telefonia, uma empresa média de telefonia. Eles precisam de leads com mais qualidade e até mesmo com preço menor, perfeito? Quem vai se beneficiar desses leads? Quem vai no dia... Tá, a empresa toda, lógico. Mas quem vai lidar com esses leads? Vamos lá, o time de marketing, correto? O time de marketing, o time de vendas. Que vai se beneficiar disso, vocês concordam comigo? Ele se beneficia diretamente. A empresa como um todo sempre vai ganhar em algo que vai levar a empresa para frente, ok? Vai trazer mais vendas. Agora, o time de marketing, o time de vendas é o que vai lidar, que vai ter a captura, especialmente os vendedores que vão conversar. São os caras que vão se apropriar diretamente ou que vão se beneficiar no curto prazo daquilo que você está gerando, a demanda que você está gerando como agente de marketing e tal. Tem uma outra pessoa que você precisa mapear, que é quem faz uma cotação.
Quem é o cara da cotação? É aquele que vai ligar, que vai falar com você como agência de marketing digital ou como consultor. Esse cara, ele pode ser, olha só, um analista aqui de marketing, ele pode estar aqui. Ele pode ser alguém que está no financeiro, ele está no financeiro às vezes, porque chegou lá uma demanda, ele tem que fazer uma cotação de agências de marketing com X pré-requisito. Então, tem alguém que vai buscar só essa informação. Normalmente é um analista aqui na parte de marketing que traz essa demanda, né? Então, alguém que faz esse primeiro contato com você. Você tem que mapear, olha só que importante, as pessoas que influenciam a decisão. Então, quem é o cara que influencia a decisão? Normalmente é uma capa de gestores, supervisores, coordenadores, gerentes e até diretores, dependendo do tamanho da empresa. São caras que influenciam a decisão. Então, às vezes, o gerente de marketing, ele não tem autonomia canetada para dizer, ó, fecha esse contrato de Google, Facebook, inbound como um todo, vamos desenvolver um X número de landing pages, X número de conteúdo. Ele não tem autonomia para chegar lá e cravar, mas ele chega perto do diretor ou até mesmo de um dono, se é uma empresa média, digamos assim, e diz, cara, olha só, essa empresa lá, a Blueberry, ou o Guilherme Nagel lá, ou o Joãozinho aqui, eu acompanho os caras no YouTube, os caras são bons. Os caras são bons. Olha, vale a pena você olhar com um olhar diferente para eles aí, meu. Olha, eu já tive um amigo, um cliente que trabalhou lá com eles, pois deram um super resultado. Eles influenciam muito, então você tem que mapear quem são os influenciadores. Você tem que mapear quem fecha o negócio. Vou botar aqui quem paga. Empresas grandes, às vezes você vai ter uma direção financeira, um supervisor, um gerente e, especialmente, um diretor ligado, nesse caso, à área de vendas e marketing, obviamente, que é o cara que às vezes pode ter autonomia de chegar e dizer, pode fazer, o contrato está fechado. E tem uma última pessoa que eu falo, que é o cara que passa por cima de todo mundo, que normalmente aqui vai ser um CEO, sei lá, um diretor, isso é uma empresa grande mesmo, né? Um cara com muita influência. É aquele que respeita todo o processo, mas se ele sentir confiança em você, cara, ele atropela todo mundo e diz, fecha com esse cara aqui. Eu já vi muito isso acontecer. Muito. Tudo equilibradinho, fazendo certinho, mas não mapeou que tinha alguém lá que tinha essa autonomia. Esse alguém vai lá e traz um amigo, um conhecido e fecha o negócio. Então, olha a diferença, quantos pontos de contato que a gente precisa ter. Perfeito? Aí você está me dizendo, nossa, Guilherme, mas é muito mais difícil. É lógico que é muito mais difícil, né? Aqui, você vai ter, você vai, digamos assim, passar por um processo que em alguns casos vai sugar muito sua energia e não vai gerar negócio. Só que se você olhar quais são as principais agências de marketing do Brasil, quais são? Só a agência de marketing digital do Brasil chama-se Raccoon. Raccoon. É legal você pesquisar a respeito para você aprender também, né? Uma agência foi fundada por ex-funcionários do Google e tal. E os caras têm tipo 1.000 funcionários assim e atendem só grandes contas. Então, ok? Eles têm, sei lá, 10 vezes menos de clientes do que a Blueberry, não sei quanto faturam, mas provavelmente faturam 10, 20 vezes mais do que a Blueberry. Então, olha como se tem um processo que a gente foca em pequenos negócios. Eu não estou dizendo que está errado também não, mas eu quero abrir a sua mente, a sua visão de futuro, perfeito? No pequeno, você vai precisar ter no seu pipeline um volume muito maior também de negociação. No grande também, mas digamos assim, no pequeno, você vai fazer inúmeras tentativas, as cadências são menores. O que funciona muito aqui, tá? No PME, o que eu ensino direto aqui nos vídeos, cara, é você gerar muito valor para o que você pode fazer de graça. Como assim, Guilherme? Aquele atendimento inicial que você faria para explicar como esse cliente pode aumentar as vendas, você transforma isso em uma consultoria e entrega para o cliente como se fosse uma consultoria, não cobrando nada dele, para ele entender esse processo. O modelo de inside sales, né, a venda interna, você pode fazer home office, você pode fazer, né, no seu escritório, também funciona muito à escala. E, obviamente, compra de mídia especialmente, anúncios no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube, até mesmo no TikTok, funcionam mais nesses casos do pequeno negócio, beleza? Em relação ao pequeno, o ciclo, como eu comentei, ele é mais curto. Ele é mais curto para você vender. Só que da mesma maneira, presta atenção aqui, as pessoas não falam isso. O pequeno fica menos tempo com você também. Tem um índice que chama-se LTV, Lifetime Value. Então, o tempo de vida desse cliente com você, o tempo de valor, quanto que ele deixou de grana durante o período que for com sua empresa.
Então o pequeno, ele vai ter um ciclo ali, cara, se você trabalhar bem, de 8 meses, 1 ano, ficando com você 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio. É lógico que pode ser muito maior. A gente tem clientes aqui na agência há 11 anos, junto conosco, desde que a gente começou, clientes que não cancelaram. Mas o pequeno, por ele não ter um fôlego financeiro muito forte, e por isso você não deve se descabelar. Cara, às vezes você trabalha bem 2, 3 meses, 4 meses, no 7º mês não tá bom, ele cancela. E não é porque você é mal, é porque às vezes não tem grana para bancar toda a operação. Então você precisa entender que você tem que ter um comercial mais forte aqui no pequeno. Você tem que estar vendendo todo dia, cara. Por isso que eu ensino aqui. Você tem que ter um modelo para captura de leads todos os dias, e especialmente você precisa negociar, ter um tempo de prospecção e negociação todos os dias no pequeno, ok? Então vou colocar aqui se é uma urgência ou trabalha sozinho, sei lá, toda semana tem que entrar a conta, pelo menos, para a sua empresa crescer e ser saudável, perfeito? Você tem que ter um comercial muito mais forte. O grande, ele vai ter uma energia, você precisa gastar uma energia muito mais no fechamento. O que funciona muito são processos de outbound. O que é outbound, Guilherme? É quando você vai buscar o cliente sem ele ter nenhum tipo de interação com você. Né? A proatividade está muito mais do seu lado do que com ele, do que no inbound, que ele se relaciona com o seu conteúdo. Então, funciona muito o trabalho de outbound aqui. O LinkedIn dá muito certo, por quê? Porque você vai ter uma venda nesse nível corporativo, você vai falar com o analista, com o supervisor, com o coordenador, com o gerente, com o diretor. Então você acessa fácil esses caras, ou melhor, né? Talvez a alternativa mais atrativa seja o LinkedIn. Então, cadências bem definidas lá são necessárias. Guilherme, o que é uma cadência de contato? O que é uma cadência de contato? Sabe cadência de contato? Olha só. É a estratégia que você define para conseguir o engajamento e a resposta do seu cliente por meio de ações distintas e mídias diferentes. Então, se eu vou fazer uma cadência de contato, vou dar um exemplo aqui num pequeno negócio, né? Eu vou definir, primeiro eu vou lá seguir o cara no Instagram, perfeito? Depois eu vou lá, mando um e-mail pro cara. Depois eu vou lá, faço uma ligação. Depois eu vou lá, comento numa foto do cara no Instagram. Depois eu vou lá e faço sei lá o que mais. Entende? Você vai definir uma cadência com dias específicos. Primeiro dia, segundo dia, no mesmo dia, 2 dias depois. Você vai ter uma cadência que você vai ter que respeitar, focada no dono. Aqui você vai ter uma cadência que você vai ter que respeitar, que às vezes vai envolver mais de uma pessoa, mais de um influenciador, ou alguém que vai ser uma porta de entrada na empresa, que vai vender você um pouquinho mais lá na frente. Então, funciona muito ter essas cadências bem definidas e utilizar o LinkedIn. No pequeno, o LinkedIn não é tão interessante, porque na maior parte dos casos o dono não usa. Tomando uma aguinha aqui para lubrificar as cordas vocais, beleza? Lembrando, aqui a dificuldade para vender é maior, é lógico que é maior, mas qual que é o grande benefício? Presta atenção, as pessoas não falam isso. Os contratos, cara, são muito mais rentáveis, mas muito mais rentáveis. Beleza? Aqui, cara, a gente tá falando às vezes em contrato de 36 meses, de 24 meses, perfeito? E o cara não quebra o contrato, sabe por quê que ele não quebra o contrato? Não é que essas pessoas aqui, elas não se importam com o resultado. Mas a companhia é grande, cara, ela tem estrutura, ela não depende às vezes só disso, entende? Então, lógico que você vai buscar resultado, você precisa, né, que esse cliente alcance seus objetivos para ele continuar por você no longo prazo e indicar. Mas se não acontecer em 3 meses, 6 meses e 1 ano, quem conversou com você, cara, tem outras tarefas, outras atribuições e outras alternativas também de captura. Então eles continuam por muito mais tempo. Os contratos são rentáveis. Por isso que às vezes aqui, cara, ó, você tem 10 clientes, você é grande pra caramba já. Você tem 10 clientes. Porque esses 10, eles correspondem às vezes a 100 desses aqui. Entende? Perfeito? Então, olha como é interessante você olhar para esse lado. Poucas empresas têm acesso ao grande, até porque não tem às vezes know-how, não tem tecnologia. E muitas delas porque tem medo de negociar com um cara que é grande também. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Eu não sei se você tá me assistindo ao vivo aqui na estreia do conteúdo. Caso sim, pode interagir aqui no chat, eu gosto muito de ter essa interação, saber que você está gostando. Se você está assistindo também em outro momento, comenta aqui se você está aprendendo, especialmente se você é gestor de tráfego, dono de agência, consultor ou empresário em qualquer área, porque isso serve para qualquer área, ok? Eu quero que você se inscreva também aqui no canal, às vezes você está aprendendo comigo, não se inscreveu, não ativou as notificações, e só estou lembrando que você pode falar comigo no Telegram, tem um canal aí de graça, o link está na descrição. Me assistir lá no Vendedor 18Cast, né, no podcast.
E no Instagram eu comentei, eu não sei até quando, mas eu faço questão lá no naga.guilherme de responder todas as negociações, beleza? Ah, Guilherme, decidi que eu quero focar no pequeno, igual você faz aí, igual a Blueberry faz, igual outros clientes que você atende, que você faz consultoria fazem. Então, qual que é uma diferença em relação à negociação? O pequeno responde rápido. No primeiro contato, ou logo que ele atendeu você, você já pode ir para um fechamento. Não tenha medo, ok? Você já pode, de cara, focar num fechamento. Não ter receio nenhum de ir para um fechamento. Por quê? Porque se ele gostar, ele tem autonomia para dar a canetada, pagar com cartão de crédito ou fazer um Pix, já contratar você, você já manda o contrato e o negócio funciona rápido. Então, tá negociando com o pequeno? O que deve fazer? Tem um modelo, eu tenho aula explicando sobre isso, né? Explicando qual que é esse processo. Apresentação, sondagem, identificação da dor, implicação, solução, tratamento de objeções, fechamento, pagamento, ou fechamento, follow-up, pagamento. Então, você vai fechar, vai focar no fechamento de cara, não tenha receio. Ah, eu vou mandar a proposta. Vai pro fechamento de cara, não tem medo, vai, acredita no que eu tô falando. Todos vão comprar? De cara, é óbvio que não. Aí você tem que ter um processo também de follow-up definido com um ciclo mais curtinho. Perfeito? Follow-up, você falou com o cliente, tenta um follow-up hoje à tarde, amanhã, um ciclo bem curtinho, porque quanto mais tempo passa, esse cara vai encher a cabeça dele de um monte de outras coisas e esquece do que conversou com você, ok? Agora, se você está negociando com grandes contas, você vai ter que ter paciência. Invista em relacionamento. Faça o que eu chamo de social selling. O que é social selling? É uma venda, cara, através das redes sociais. Eu me relaciono com esses clientes por ali. Então eu sigo o cara lá no Instagram, eu me conecto com ele lá no LinkedIn, eu comento lá no artigo dele, eu curto, eu compartilho, eu vou interagindo, eu vou buscando feedback. Você vai ter que ser muito mais paciente, comendo pelas beiradas, como diz o mineirinho, perfeito? Nos dois canais, tá? Tem uma parada muito importante aqui que você precisa investir, especialmente no grande, mas hoje em dia, cara, no pequeno você tem que fazer isso também. Você precisa investir em tecnologia. No mínimo, cara, no mínimo, um CRM. Você montar uma cadência lá. O que é um CRM? Cara, é um sistema que vai ajudar você a se relacionar melhor com os clientes, especialmente na hora comercial. Vamos supor que você vai definir lá no seu CRM, a gente chama isso de pipeline, né? Quando você está vendo aqui, cara, um funil de vendas. Então, olha, ele chegou, fez um contato, ele vai estar numa etapa. Você começou uma negociação, ele está numa outra etapa. Você mandou proposta, está numa outra etapa. Você está na hora do pagamento, está numa outra etapa. Então você consegue mapear a sua operação de forma muito mais simples, mais pragmática. Você tem controle da operação, ok? Agora, eu quero focar no volume, seja no pequeno ou no grande, para prospecção. Tenha um software para prospecção. Eu vou te dar 3 nomes, eu não ganho nada para falar sobre isso. Eu sou cliente de um deles, não vou dizer para você qual é, mas vou te dar 3 nomes de boas empresas para software de prospecção. Spotter, da empresa Exact Sales, Rive, da mesma empresa, e o Rive, da empresa Outbound, e Hamper, ok? São os 3 softwares de prospecção, tem inúmeros outros bons, cara. Esses 3 são nacionais, tem estrangeiros, tem nacional, mas você consegue organizar a cadência de prospecção. Especialmente no grande, é fundamental que você tenha ferramenta, que você tenha software para poder ter controle e previsibilidade, ok? Nos 2 casos, mas eu diria que principalmente também aqui no pequenininho, você tem que separar um tempo para prospecção, cara, para prospectar clientes. Se você está começando, eu até fiz uma aula, acho que eu gravei, eu creio que subiu na semana passada, que eu falo, os 10 principais ensinamentos para um vendedor que não tem experiência. Você tem que enxergar a sua venda, a sua prospecção como uma linha de montagem, tem que ter um tempo específico para isso. Cara, você tem 7 dias na semana. Você tem no mínimo umas 12 horas por dia para trabalhar. Separa uns 2 dias para prospecção de clientes, para fazer agendamento, ok? Para fazer relacionamento, para estudar essas ferramentas, especialmente utilizar elas dentro do que elas podem te ajudar e te oferecer, entende? Então, nos 2 casos você precisa disso. Agora, aqui que você tem que necessidade de ter volume, ter gente entrando no pipeline, você precisa no mínimo separar um tempo maior aqui, né? Recomendo fortemente que você invista em indicação, ok? Indicação. O que é indicação? Os clientes já me indicam. Você não tem um processo de indicação. O que você tem é o boca a boca, que é aquele estímulo natural que cada um tem quando se beneficia de algo, que sente confiança, acaba indicando.
Um processo de indicação profissional em uma agência de marketing, em qualquer empresa, ele exige estímulo, exige recompensa, você tem que ter algo organizado. Ah, Guilherme, mas eu tenho poucos clientes ativos, cara, eu tenho 5. Então, se cada um indicar um, vou ter só 5 indicações. Beleza, mas já são 5 leads novos. Agora, você tem que pensar que, além dos 5 clientes que você tem ativos, você tem 2 ou 3 que você negocia todo dia que não contratam você. Esse cara também pode te indicar, perfeito? Então, olha só, se nessa janela aí você já vai multiplicar o número de leads, perfeito? E o cara que já é cliente, especialmente, oferece um programa de indicação com recompensa, com desconto, com algum tipo de benefício de prestação de serviço diferenciada, porque o lead de indicação, ele é muito aquecido e vai ajudar bastante você, perfeito? E para concluir, qual que é o melhor? Qual que vocês acham que é o melhor? Guilherme, qual que você acha? Vamos lá. Dependendo do nível de senioridade que você tá, presta atenção aqui, do nível de senioridade de entrega, e você, talvez eu vou surpreender você. No nível de senioridade, se você domina muito o processo, você é um cara que se relaciona bem, perfeito, e você tem capacidade de entrega, bala na agulha para entregar. Por quê? Porque às vezes você está só aprendendo, começando e tal. O que você sabe é maior e é melhor do que a maioria dos pequenos negócios, mas para os grandes talvez não funcione. Mas se você tem esse nível de senioridade, pode começar aqui no grande, perfeito? Porque esses contratos vão te dar muito mais segurança. Então você vai investir em tecnologia, você vai investir em CRM, né? Você vai investir em software de prospecção, você pode ter uma parceria com alguém que vai fazer o seu comercial, ou você mesmo, né? a parte das vendas, e aqui você vai ter contratos mais rentáveis, ok? Agora, Guilherme, eu entendo de gestão de tráfego, de Google, de Facebook, de Instagram, de YouTube. Eu sou mais especialista nessa área de gestão de tráfego, eu não domino tanto as outras frentes, então foca no pequeno, porque todo negócio, a microempresa, o pequeno e o médio, eles precisam de gestão de tráfego, perfeito? Então foca no pequeno. Cara, se você sair na rua, você vai ver 50 empresas que precisam de gestão de tráfego, e, enfim, ou de um site, digamos, se a sua empresa você faz site, landing page e tal, foca no pequeno porque ele tem condição de te dar o dinheiro mais rápido. Só que você vai ter que pensar na escala. Então, se você está vendendo para o pequeno negócio, procura selecionar o seu serviço, não ter um volume muito alto de serviço, porque isso vai dificultar muito a sua escala. Beleza? Agora, se é o pequeno ou se é o grande que você precisa é aprender a vender, eu sei que você está fazendo isso, assistindo essa aula até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode me chamar no nagel.guilherme, eu vou fazer um comentário aqui, eu mesmo que respondo. Você vai ver que faço questão de responder de forma personalizada todos os comentários. Agradeço você. E agora eu digo o seguinte, se você quer crescer, você precisa aplicar o que você está aprendendo aqui, ok? Só se entupir de conteúdo não funciona também, você tem que aplicar. Então eu quero cobrar e desafiar você, depois me dá um feedback lá no Instagram, no nagel.guilherme, tá bom? Tamo junto, bora vender, vamos pra cima, turbinar essa carteira de clientes e ganhar muito dinheiro. Valeu, um abraço, tamo junto.